Eu vou fazer como eu combinei com você. Como eu combinei com você, eu vou fazer o papel de mediador Ok, e o Benjamin e o Mário depois eles fazem o reporte mais detalhado para a comunidade, tanto em alemão quanto em inglês. ok. Será que eles querem fazer alguma abertura? Porque é uma população que não é comum para mim e para você. Será que eles querem fazer algum welcome para o É, pessoal? deixa eu... Mário and Benjamin, do you wanna say something for the beginning or the introduction? No, from my side. It's all okay. Ok. Eles parece que eles já tinham brifado a turma antes, Tá e lá bom? também para eles na Alemanha tá um pouquinho tarde, né? Mas vamos lá. Combinado. Então eu vou falando e vou dando pausa para você traduzir, ok? Perfeito, Pompeu. Tá bom. Boa tarde a todos. Aqui no Brasil são 3 horas da tarde e é uma alegria poder falar com vocês. So he said, good afternoon to all of you, because now in Brazil we have 3 p.m. We know that it's late in the evening in German, but it's a pleasure to talk with you guys. Meu objetivo é trazer algumas atualizações do Fundo 1, da Ciclo, que desenvolve startups para o agronegócio. So my objective and my subject today is to update you guys about the Cycle Investment Fund slice number 1, which work with agribusiness startups in Brazil. Nós tivemos um período com dificuldades de contrato e tal, mas no último mês aí a gente superou as questões de legalidade, de o Shark e da Ciclo, então, de fato, temos aí, vocês são investidores do Fundo 1 da Ciclo, e a Ciclo, por sua vez, é um ambiente de aceleração que desenvolve startups. Okay, he said we have some problems and issues a couple period ago about the liabilities, legalization, contracts and deals and payments for between UShark and Cycle. But nowadays, Pompeo said that all issues and all the things that was in kind of problems between the agreement between the both parts, now it's solved. And he said now he's going to give you the feedbacks about the Cycle Private Investment Fund number 1. No nosso modelo, os investidores são investidores do fundo da Ciclo. E a Ciclo é que investe em startups. Então, esse é o modelo mais recorrente, mais comum para fundos de investimento. Não são proprietários da startup, mas são proprietários do fundo que trabalha um grupo de startups. Yeah, and he said one of the mistakes that happened that people was thinking that Ushark has invested in some of startups, but as a matter of fact, Ushark is invested in a Cycle slice of Cycle Investment Fund slice, and by the way, as a matter of fact, Cycle is the one that invests in the portfolio and work accelerating the startups. And Pompeo said this is the most usually way to invest in a pool of startups with this kind of entity supporting those startups. So Ushark invested in Cycle. Ushark did not invest in a pool of startups. Ushark invested in Cycle, and Cycle invested in the portfolio of startups. Estou deixando bem Perfeito. claro e bem enfatizado, Pompeu, Não, o perfeito. ponto crucial, que o investimento está na Ciclo e a Ciclo que distribui o investimento nas startups. Isso. Nós vamos falar agora de como é que estão estas startups que foram investidas em 2020 e 2021 pelo Fundo 1 da Ciclo. And you share nowadays what's the status of the startups that were invested in 2020 and 2021 in the investment fund called number 1 from Cycle. E o Shark tem 3% deste Fundo 1 da Ciclo. Ushark has 3% of shares of this investment fund number 1 of Cycle. Okay. Este fundo investiu e desenvolveu em 2021 20 startups ao todo, 10 em 20 e 10 startups em 21. This investment fund group number 1 of Cycle invested in 20 startups, 10 startups in 2020, and another 10 startups in 2021.
o total de investimento que esse fundo fez nas startups, se a gente somar todo o investimento feito, remonta 5 milhões de dólares. All investments of Cycle in the portfolio of startups, the total amount it's 5 million reais. 5 milhões de reais. 5 million reais, BRL. Isso aí. Perfeito. Portanto, 250 mil reais em média em cada startup. So basically, it was approximately 250,000 reais for each startup. 50 mil dólares, mais ou menos, por startup, para eles entenderem. Basically, $50,000 per startup. Isso. Esse ponto é importante porque nós vamos começar a vender esse portfólio das startups, nossa participação, a partir de 2026. Nosso modelo é desenvolve e acelera, acompanha por 5 anos e começa a vender a partir daí, porque a startup já tem um tamanho que vai trazer um retorno para nós. Então, quanto investiu é importante porque a gente começa a ter números de quanto é que pode participar na saída. Perfect. And he said basically the business model is like this: invest in startups, then he wait and follow up the growth hack of the startup basically for 5 years, and from 2026 ahead he will start to make exit for those startups. And when he make exit, and get to people understand the profitable process when investing and follow up growth hack and exit of those startups after approximately 5 years. Um caso real que a gente quer dividir com eles, depois eu falo das outras, mas tem um caso real que inclusive você pode redistribuir o documento, que é o flyer de venda, que é a oferta que está no mercado para vender, é uma das startups que é a BVL Vida. Ela está à venda por 90 milhões de reais. Okay. And one of the cases that Pompeu would like to share for the people today is one startup called BVL. BVL, I'm going to share the flyers and pitch deck of these startups, which up today, they are running a process for the exit sales as M&A for 90 million reais, approximately $15 million. Isso. A Ciclo tem nessa startup um slot de 7%. Portanto, and Ciclo Investment Fund has in BVL startup 7% of the shares. Isso. Consequentemente, nós investimos 50 mil dólares, mas vamos ter um retorno entre 15 e 17 vezes o valor que a gente investiu, cerca de 5 milhões, né? And he said, we invested approximately $50,000 to accelerate and follow up and help the growth hack of this startup. And now, when we activate this exit, it's going to be around de 15 a 17 vezes mais, né? Que você disse, Pompeu. Isso. Vai dar 900 mil dólares. Okay, he said basically the profit of this exit is going to be between 15 and 17 times profits for these startups, approximately $900,000. É claro que muitas vão morrer, nem todas terão esse retorno, mas é para a gente ter uma ideia de que as startups do agro que derem certo trarão retorno disruptivo. And he said, for sure, it's not a linear way. It's not all startups that will have this kind of profit. Some of them is gonna die and they will not succeed. But basically, what Pompeu said is when some agribusiness startups succeed in its process, is a high valuation of profits that will be able to withdraw after the whole process. Eu comecei com o caso da BVL, porque é um caso que está muito próximo à venda, né? Já tem uma venda nomeada. No início deste ano, a BVL recebeu um term sheet do Fundo Pátria, oferecendo 60 milhões de valuation, ou seja, um valor total de 60 milhões. Ela não aceitou, está buscando 90 milhões, que é basicamente ela crescer o faturamento dela mais um terço nesse próximo ano, para poder buscar um valor maior.
Okay, and basically he said about this startups called BVL because it's the most facing first exit that we will achieve. And he said that during this year there is an investment fund, private investment fund in Brazil called Patria, and this investment fund offered 60 million reais in these startups. The founders of startups said no because they would like to proceed and grow a little bit more, around 30%. To achieve a better exit for instead 60 million, but 90 million Brazilian reais. Isso aí. Também é importante que se diga que a gente já tem uma expectativa de entre 20% e 25% das startups desenvolvidas são boas e bem-sucedidas para venda. Boa. É um percentual de aproveitamento do pool, né? Bacana. And Pompeo said also it's an important information to people learn that basically between 20 to 25% of the portfolio of startups, they are running in a successful way to get a good exit. So the fees of viability and the startup that runs in the right way is around 20 to 25% of the whole portfolio. Isso. No caso do Fundo 1, nós aceleramos 20, 10 morreram 18 meses depois de acelerada, 10 estão vivas, mas 5 estão indo muito bem do tipo BVL. And basically he said, at the beginning of this Ciclo Fund number 1, he invested in 20 startups. Half of them, 10 of them, unfortunately die after 1 year and a half. But we have still alive 10 startups, and from those 10 startups, 5 of them is running in a successful way like BVL. Isso. Agora vamos falar dessas 5, né? Now let's talk about these 5 which the good ones of the portfolio. Essas 5 startups a gente acredita que serão vendidas durante o exercício 26 e uma delas no primeiro semestre de 27. Então nós temos 5 exits planejados para 26 e 27. Eu mencionei o DBVL, que já está formalizado o deal, já está nomeado o M&A, os outros ainda estão se construindo para isso. And basically he said, for those 5 startups that is proceeding working in a successful way for the exit, we have 5 of them with the expectation in 2026, we have part of those exit. And he said BVL was the first one because it's already a term sheet signed. And probably one of them, it's going to be the year of 2027. So this is what he said about these 5 ones, which are the best one of this portfolio. Perfeito. Agora vamos falar sobre as 5 para eles entenderem o que elas fazem. BVL atua no mercado que a gente chama de organomineral, ou seja, produzir fertilizantes e melhoria para o solo, não para a planta, para o solo, utilizando produtos orgânicos e minerais, nada químico. Okay, basically what he said, the startup's called BVL, his solution is to work with kind of ingredients of the fuel and seed for agribusiness without using any kind of chemical, all organically to a better wealth of the results of the it kind of season. Sorry. Perfeito. Estou te ouvindo bem. Tem alguém falando. Sim. Porque passou um gringo aqui no hotel que eu estou aqui em Copacabana, só que desculpa. Ele chutou. Não, sem problema. Aqui. O mercado de organomineral no mundo inteiro é um mercado que movimenta 22 bilhões de dólares por ano. And he said this market of organic minerals, where BVL works, it's a market share in the world of more than 20 billions of dollars. Grande. É grande. Claro que a participação da BVL é pequenininha, né, pontual, ela está circunscrita ao Brasil, mas é um mercado muito forte por causa do ESG, da sustentabilidade, de toda essa onda de sustentabilidade importante que vem por aí, que tem vindo por aí. And basically he said, for sure, BVL is only one slice of this market share, but it's basically input from the movement worldwide of sustainability and kind of a fair tag called ESG, environment, social, and governance, which all kind of companies would like to proceed in this kind of fair way to make it. Brasil é um grande mercado consumidor de fertilizantes defensivos e produtos do mundo inteiro, né?
calcário da Rússia e por diante, e há uma pressão gigante para que ele não utilize produtos químicos. Então, se ele é uma grande agricultura do mundo e sofre essa pressão, a gente entende que essa pressão é mundial e que escolher startups sustentáveis gera mais valor. Yeah, and basically he said Brazil is one of the largest marketplace of agribusiness worldwide, and all international kind of entities and institutions in other countries push Brazil to avoid any kind of a chemical in the way when they pursue the agro solutions and commodities worldwide. So Pompeo said, investing in a startup which works in this kind of business model, it's a very smart deal. Faz sentido total. Eu diria que esse é um diferencial da Ciclo, de escolher teses, não necessariamente que estejam alinhadas lá fora, porque o benchmark do agro é o Brasil, não é o mundo, né? Então, escolher teses que, de fato, tenham um eco de fundo positivo para gerar valor. Investment fund, because he chose some kind of business model where it is according with the Brazilian needs to produce solutions to worldwide agribusiness. Ok. Uma outra empresa importante do Fundo 1 é a SS Crop, que é uma empresa de software de gestão de fazendas, de gestão da produção. Okay, another company that he said is called FF Crop, which works in a kind of DRA or management of the big farms in agribusiness. Isso. É SS, tá? SS Crop. SS Crop. Sorry. Isso. Okay. Essa startup, né? Já ia eu tentando falar em inglês. Essa startup, ela está no mercado no Brasil de 8 mil clientes finais. Ou seja, tem 8 mil fazendas, produtores finais, do tamanho para o qual ela oferece o software. Que ela trabalha com fazendas de 2.000 hectares até 30 mil hectares. Ela pega um eixo do mercado onde a solução dela é a melhor. And this startup that Pompeo said, it works not only with small, medium, huge size farms, but he said they work in different size. We have a very nice slice of the market share because their solution in helping the management of the producers, agro producers, is not only for huge or small size, but he will be able to work in the medium size to get a very good slice of the project. Quantas fazendas no total? 8 mil? No Brasil tem 8 mil fazendas que estão entre 3 mil hectares e 30 mil hectares. Okay, so he said basically the number of the market share that this startup can achieve is around 8,000 units of farming lands. Bacana, hein? É bacana. Hoje eles têm cerca de 300 fazendas já no software dele e eles gerenciam dentro desses clientes uma área total de 500 mil hectares. Wow. They have nowadays basically 300 business-to-business clients, and they work with each software, making the management of total, quantos mil hectares? 300? 500 mil hectares. Okay. 180. Okay, almost 600. 1K square feet of land that is working under management of this startup software. Bacana. Porque o produtor não tem habilidade para conseguir criar soluções de gerenciamento, né? Aí a startup chega aí. Isso. E um dado importante para eles entenderem como é que a Ciclo faz, na parte de baixo, com fazendinhas de 1.000 hectares para baixo, uma planilha de Excel resolve e tem pouca mão de obra boa para imputar dados que permitam uma gestão melhor. No andar de cima é SAP, são softwares muito mais amplos, acima de 100 mil hectares. Nesse eixo, a SS Crop está quase sozinha. Então, ela tem uma boa qualidade de alimentação, porque tem gente lá para alimentar, e ela consegue falar sobre lucratividade, sobre ranking financeiro. Perfeito. So basically, Pompeo said, when you are talking about small business owners of agrobusiness, just an Excel file would solve this problem. And when we talk about the huge producers, they for sure they will request software for AAA companies. What he said, these
this startup, he get this license for all the medium-sized market and can provide a professional way of management of those B2B partners and B2B clients. Perfeito. Legal. Ela hoje já fatura 3 milhões de reais recorrentes, ou seja, se ela não fizer nada, ela continua faturando todo ano 3 milhões de reais, que são as mensalidades desses 200, quase 300 clientes que são pagantes, né? So this startup has a income, basically 3 million reais every year, just for the volume of membership that they have from nowadays, like a same business model as Netflix. People pay frequently just to use the service. Isso. Tipo Netflix, as pessoas só pagam para manter a assinatura. Vão manter a assinatura, exatamente. E ela vai melhorando o produto, como a Netflix vai botando mais filme, etc, etc. Por que nós escolhemos a SS Crop, né, para fazer a aceleração? Porque software de gestão com receita recorrente tem sido avaliado num múltiplo de 10 a 12 vezes. Então, a gente tem uma ideia do valuation dela, 30 e poucos milhões hoje. So Pompeu said the way that Ciclo Investment Fund One choose this kind of startups, because these startups with the solution of frequently incomes for the monthly service, the volume of the growth hack and ROI, return of investments, it's basically at least 12x, 12 times more. For that reason, he can basically understand his valuation of over 30 million reais from nowadays. Ela já recebeu investimentos, já foi avaliada por alguns fundos. O Bossa Nova foi o último investimento dela há um ano e pouco atrás, e nessa época já com valuation de 25 milhões de reais, se eu não tenho dúvida, se eu não me engano exatamente no valor. Então, hoje, o valuation dela está nessa faixa dos 30, 32 milhões. Okay, and basically he said the last investment round that this startup's activity was around 1 year and a half ago for a very famous private equity investment fund in Brazil called Bossa Nova. And that time the valuation was 25 million reais. So nowadays he can guarantee that the valuation is even better. Isso. Okay. Nossa estratégia de saída é, a partir do momento que a startup tem um valuation, seja ela modelo software, modelo indústria, mas tem um valuation final acima dos 30 milhões, a gente começa a estimular a venda, né? O processo de buscar um capital de série A e, eventualmente, fazer a saída da aceleradora. Okay, and basically Pompeu said the strategies of the Ciclo Investment Fund is like this. After the startup's active valuation over 30 million reais, he starts working, supporting the startups to find investment funds for around like Series A. And in this time, Ciclo starts its process for exit and get the profit. Bacana. Isso aí. Vou mencionar, daí você vai pilotando o tempo, né? Ele acho que botou uma mensagem. Eles estão me avisando aqui de mais 15 minutos aproximadamente. 15 minutos. Vamos falar então rapidamente de mais 3 que eu acho que são interessantes para o pessoal entender. A Dioxy. Okay, let's talk about 3 other startups. The one called Dioxy. Isso. É uma startup que faz um tratamento que é único no mundo, que é um tratamento para a produtividade da semente. Normalmente, os tratamentos de semente são feitos para tirar patógeno, para livrar de algum animal, de algum inseto, de alguma larva, né? Esse tratamento é para aumentar a produtividade da semente. And basically he said this startup called Dioxy works focus to make a better production and grow the track records of the activation of the growth of the seed. Not exactly only to avoid pesticides, to avoid mosquitoes, etc., but to get a better result of the time of the growth of any kind of season. Entendi. Ao invés de só ser uma coisa meio pesticida, ela na verdade aumenta a produtividade da terra, do plantio ali. Da semente. Ela é aplicada na semente. Isso. E a semente passa a ser mais produtiva quando o gás carbônico, né, ou aquilo que a Dioxy aplica na semente, atinge a semente, muda a respiração da semente, protege o vigor e a germinação, e quando a semente encontra o solo rico em oxigênio, ela gera 12% a mais de produtividade, 3 sacas a mais por hectare. Bacana.
So basically, the solution of those startups, as it's injected inside the seed, it means when this kind of action happens and they find a very good breath of oxygen, it makes the results of this kind of system produce 12%, né? 12% a mais de físico, na mesma Okay, área. it's the results in the same area. It's a better production of the scale up. It's basically 12% better result and more productivity with this kind of solution. Nos números da agricultura seriam 3 sacas a mais por hectare. Well, deixa eu tentar falar isso aqui em inglês. Basically, he said, let's suppose that we have a land of, for example, 10 square feet. If you use the product of this startup, you have a 12% extra results if you didn't use this kind of solution. Acho que eu redondei no percentual para eles ficar mais fácil de entender. Eu não sei se eles chamam de bushel, como é que eles chamam a saca, né? Mas dá 3 sacos físicos a mais na mesma área. A mais. Eu disse que na mesma área, quem usa a solução tem um ganho de produtividade de mais de 12%. Fica um jeito resumido fácil deles entenderem. Isso. Isso é muito importante no caso do Brasil, porque o custo de desenvolver a agricultura no Brasil é muito alto, principalmente em áreas que não tem plantio direto. Tem que explicar para eles o que é plantio direto, né? Que derruba a terra, plantou, nasce. Aqui na metade do Brasil para cima, não. Tem que tratar a terra. Basically, he said, in Brazil, this solution makes all sense, and it's very important because in Brazil cannot be like, for example, a simple country when you get a kind of land, you just cut the forest, and then you can provide any kind of seed, and then you'll be able to get your harvest. In this case, no, we need to prepare the land before to get the result. So in this case, the solution of those startups is very important for the Brazilian typical way to create agribusiness commodities for sale worldwide. Entendi? Não é só derrubar e plantar, tem que tratar a terra. Da metade do Brasil para cima, Geraldo, 73 milhões de hectares tem que ser tratados 2, 3 anos com calcário, com enxofre, corrigidos, para daí ter uma terra viável para poder desenvolver. So, Pompeu said, in the north area of Brazil, we have the health of the country, that it's not simple, just that people think, okay, let me get a land and let me produce some kind of commodity. It's not this way. You spend 2 or 3 years taking care of the land, for after that you'll be able to prepare the land, to produce your commodity, and after this time that you'll be able to have your harvest. Isso. Então, produzir mais na mesma área é fundamental porque o custo é igual e o resultado é maior. Ganho de produtividade. So, in this case, you have a better productivity, make all sense for the success of your kind of solution in your business when you think about this kind of way to plant. Isso. Então, nós demos exemplos de biotecnologia, no caso da BVL Dioxi, demos exemplo de software, né, de gestão, e vamos falar agora, porque ele já deve estar em cima da hora, vamos falar uma última startup que fala de inteligência artificial. Tudo bem? Okay, so he basically said about biotechnology, ESG, solutions with the management and softwares, and now he's going to talk about a startup with artificial intelligence. A AG Homes é uma startup criada para tratar a parte de gestão contábil, financeira, legal da agricultura. O produtor é ruim nisso aí e os escritórios de contabilidade não são especializados. Então, ela é um auditor robô que olha os 5 anos de pagamento de imposto, cheque, recheca, e ajuda o produtor a ficar em ordem com a lei e não pagar tributos a mais nem a menos, que é um problema grande no Brasil. É um problema grande. Okay. Basically, he said, this startup is called AG Homes. In this startup, we work with a software with artificial intelligence that support the producer to move in the right way, to pay the right fees, tax, and to avoid any kind of inefficient way for allocate the money. They should not be smart if he or she pay extra fees, but also we need to take care not to pay the right fees and tax for the government, because it can bring any kind of liability. So the solution works like a very way calibration
the right money that you need to use to pay the tax and fees to be according to the law, not only in Brazil, but worldwide. Bacana. Perfeito. Ou Essas seja, startups ganho de eficiência. ganho de Que às eficiência vezes e proteção do capital contra, né, uma multa, qualquer coisa. Essas startups que a gente está mencionando estão, por exemplo, uma AgriHomes hoje está em 18 milhões de valuation, 18 milhões de reais como valuation, ainda tem que crescer um pouco mais. A Diox já está nos 22 milhões também de valuation. Então, todas essas a gente acredita que em 26 começa a fazer um movimento para vender. Okay, so Pompeu basically said that AgriHomes has a valuation nowadays of 18 millions. And o anterior, qual era o nome antes da AgriHome? A Era... Diox, 22 milhões. Diox. And Diox with 22 million. So he basically said, in the year of 2026, you will start to working, making the follow-up to prepare the exit when those startups reach the valuation over 30 million. Que é basicamente, quando elas passarem de 30 milhões de valuation, você começa o processo de fazer o de exit. querer sair, vamos dizer assim, de vender a participação. Para finalizar, para devolver a palavra para eles, né? Então, at last, né? Então, para terminar, eu diria, nós continuamos no mesmo caminho. O fundo 2, ele trabalha do mesmo jeito. Estamos olhando para a inteligência artificial, estamos olhando para a biotecnologia e olhando para sensoriamento, IoT. And basically, Pompeu said, we are working in the same way in the next pool of startup called Fundo Investment Fund number 2. And this investment fund number 2, we are focused in keeping work with IoT, Internet of Things, artificial intelligence, with the same business model to take a pool of startups, make it grow, and after exit. O número, basicamente, do fundo é a mesma quantidade de startups, Pompeu? É 20 também? O fundo 2 é 4 anos. O fundo 1 foi duas fornadas. O fundo 2 são 4 fornadas. Então, são 40 startups para tirar 10 ótimas, né? 25%. Okay, basically he said the main difference between the fund number 1 that you Shark invested for the fund number 2, if we get a deal to get a slice of this the next one, is the number of startups is not 20, but it is 40. And so instead only 2 years, it will be 4 years. And the main idea is if we keep the number of the 20-25% of successful startups, the numbers of successful startups will be 10. From 40, we will have 10 good startups for exit. Ok, que acaba sendo proporcional, né? De 20 sobraram 5 ótimas, daqui se pegar um fundo de 40, vão ter a tendência a sobrar pelo menos 10 ótimas startups. Claro. Isso aí. Tá? Perfeito. Eu não sei se a gente tem mais um minuto, mas eu queria dizer que o Brasil, hoje, está muito voltado à criptomoeda, que é uma palavra de alegria ou de entusiasmo para eles. O Brasil, hoje, está muito interessado em criptomoeda, e eu vou explicar em poucas palavras por quê. Se você quiser fazer esse briefing. Pompeu, yes, importante. Pompeu said, nowadays the moment is better because the Brazilian market as a whole is more friendly with crypto nowadays. Pode falar, Pompeu. O custo hoje de produção fora da porteira, que são os impostos, os tributos que se sobrecarregam sobre o processo de venda e em vários e se acumulam, né? Nós não temos o IVA, nós temos o imposto que sobrepõe-se, né? Gera uma cascata tributária que só é possível fugir dela utilizando o mercado de tokenização e criptomoeda. Então, a agricultura caminha a passos largos para utilizar a tokenização e a criptomoeda como caminho viável para ter lucratividade. Basically, Pompeu said that one of the solutions of crypto, which is very fair and good for the agribusiness, it's when the producer would like to make some transaction, international transaction, trade-off of their products, they have a very huge volume of tax, fees, and insurance that they need to be handle and managing all those kind of things to have a successful deal. And he said, one of the solutions that can help the agribusiness, it's exactly the assets tokenization, the commodities tokenization with crypto solution. Boa. E agora a gente fica à disposição no fechamento que ele queira fazer ou de responder alguma coisa. Normalmente o que ele faz? Ele pega essa aqui gravada, coloca o pessoal da Alemanha no horário deles, provavelmente amanhã ou na segunda, coleta todas as perguntas e depois volta. Então, assim, acho que
papel que está feito, mas de qualquer forma, deixa eu falar com eles. Benjamin and Mario, Pompeu said if you have any question or if it's all good, because I said I know it's late in the evening in German, but probably you can share to all the community in Telegram. If they have any kind of question, Pompeu will be able to answer and keep update and make the follow-up for all the process. E basicamente o que eles fazem? Eu sei que eles gravam, colocam no grupo lá para toda a comunidade com os alemães, e depois vêm com as perguntas. Mas assim, acredito que foi a nossa estratégia funcionou, Pompeu. Funcionou. Aguardo o feedback deles. Mário, Benjamin, anything else? Ó, ele escreveu que basicamente não tem pergunta para agora. Mário, how about you? Yes, I think it's all okay, but then is the exit, and how much I don't know if we talk about. Yes, he said the first one, it's called the BVL. The valuation will be around 90 million reais that we need to convert to dollars. We will find the right number. And he's aware that term sheet, it's public and it is running and during this year, and Pompeu will keep us updated when it happens. Ele provavelmente está perguntando da cota, né? Então, tem que calcular 3% sobre o valor que a Ciclo está recebendo. And the amount, Mario, is precisely 3% of the amount that Cycle Investment Fund will receive. We'll be able to make this calculation together in the group, me, you, and Benjamin, and share to the community. Mario? Yes, okay. Anyone have a question? Probably no, because of the time. I have a suggestion, Mario and Benjamin as well. We make this record, share, and then ask all the community, because it's more, o número total são mais de 2.000 desses alemães ali que estão no grupo. Share to all of them, and then we'll be able to make the question, and we go to the next step. Is one question in the chat. Can you look? Value for Chakra Investment Round. Pompeu said, o valor total que a Ciclo investiu nas startups foi sim. Robert, Pompeu answered those questions. The total amount that Cycle invested in the Pop startup, it was around $1 million. $1 million. And exactly. And Shark has 3% of the portfolio. E o Shark tem pedacinho de 3% desse portfólio. Assim, cada startup vendida tem um retorno. E o retorno, por exemplo, da BVL deve representar aí entre 150 e 200 mil reais para cada cota típica de 3%. Entendeu? Ela paga metade do investimento feito, vamos dizer assim, por vocês. Metade feito. Não, e o ponto importante também é ver o quanto X que dá de resultado pelo período. E aí compara com o investimento em mercado financeiro tradicional, que vê que é um retorno absurdo. Sim. Né? O mercado tradicional, em 5 anos, você mal dobra o capital. Sim. Aqui você está falando de 16 vezes. Isso. E é importante eles comprarem no início, no preço original. Sim. Não comprar no final da feira. Exato. So, guys, basically, thank you, Pompeu. Obrigado. Obrigado. Eu vou pedir para eles compartilharem no grupo e a gente mantém o que vierem de dúvida, eu te compartilho com você. E aí eu trato com o Benjamin e o Mário sobre a questão de pelo menos uma do fundo 2. Aí eu falo com eles no privado lá no grupo. Tem um dado que a gente não falou, que acho que é importante. O retorno esperado pela simulação dessas liquidações, cada investidor vai receber de 2 a 3 vezes o capital original aplicado. Lembre-se que quem comprou lá no começo pagou 250, eles pagaram mais porque compraram no final, mas eles vão ter pelo menos 2 vezes o capital original, e o investidor que comprou lá no começo, no preço nominal do início, vai ter 3 vezes o capital original. Então, isso a gente, da simulação dessas 5 liquidações, fica claro que é de 2 a 3 vezes o valor lá atrás investido. Basically, the minimum for exit, it's 3x.
minimum for exit. Cada um dos exits. Ok. Pompeu, bom, obrigado. Aí depois eu bato com você o dia que você chega em São Paulo para a gente sentar lá no Google e dar sequência Tá na nossa combinado. conversa. Eu vou pegar a data certinho que o outro investidor vai estar lá, que aí a gente combina certinho no WhatsApp nós dois. Mário Benjamin, thank you. Guys, thank you so much. We can Thank you share. too. Thank you. Bye bye. Muito obrigado pela mediação.